Olá, sofridos e sofridas! Hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu faço isso há mais de 20 anos. Hérnia de disco, minha paixão maior. E pode ter certeza que hoje você vai entender qual é realmente o tratamento eficaz para hérnia de disco. Mas vamos lá, o que é hérnia de disco, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na coluna? Olha só, isso aqui é uma estrutura de 20 anos, de 40, de 60 e 80. Então isso é um processo natural de envelhecimento. Olha como são os discos aos 20 e olha como os disquinhos vão ficando dos 60 para os 80. Então, não é muito fácil chegar a esse ponto nesse estado, né? Então o que a gente tem que fazer? Entender que o disquinho, ele é um sistema de absorção de impacto e propulsão do movimento. Então ele está entre as vértebras para que a gente faça uma absorção do impacto e propulsione o movimento para que tudo funcione da melhor forma possível. Só que esse disco tem que estar super macio, super íntegro e super funcional para que eu possa fazer todas as descargas de peso de uma vértebra sobre a outra para o movimento ocorrer, sem danificar a estrutura corporal do osso, sem danificar o complexo articular que envolve a mecânica funcional da coluna e principalmente, né, gente, preservar a medula e os nervos para que nada aconteça. Então, uma hérnia de disco não é, na imagem da ressonância, aquela mancha preta, como eu já ouvi pacientes falando, que disseram que era o extravasamento de sangue e que quando essa hérnia romper, a pessoa pode ter uma hemorragia interna. Ou o disco está lá inflamado, cheio de pus, e isso causa muita dor e esse pus vai também ser absorvido pelo... Gente, é tanta coisa que a gente ouve que vocês não têm noção. E não é de gente desinformada não, tá bom? É de profissional aí. Profissionais até bem conhecidos. Então tudo isso é importante que vocês entendam. O que é a hérnia de disco de fato então? Por desidratação esse disco diminui. Então quando ele diminui de tamanho, ele aproxima mais as vértebras, fazendo com que a gente tenha uma pressão maior, um encaixe maior e reduz o espaço do forame. E aí esse espaço vai sendo reduzido, a gente pode morder o nervo. E isto causa compressão. A pressão da estrutura que não suporta a carga, a função, por ressecamento, desidratação, processo natural de envelhecimento, hábitos, excesso de exercícios, a falta de exercícios, o comportamento estressante, enfim, todos esses circuitos juntos é que vão fazer com que eu desenvolva ela. E aí a estrutura não suporta, estoura e faz a hérnia de disco, que nada mais é do que uma ruptura dos anéis fibrosos, fazendo com que o núcleo venha para fora. E quando esse núcleo vem para fora, ele sai e encosta no nervo e a gente vai morder o nervo. Esta pressão causa dor irradiada. E aí a gente vai ter os sintomas clássicos, formigamento, choquinho, dormência. Quanto mais longe da coluna, mais grave é o pinçamento. Hérnias cervicais vêm para a mão, hérnias lombares vão para o pé. E quanto mais longe, mais grave. Então, qual é o tratamento? O tratamento, gente, é conservador. Os estudos científicos agora mostram nos países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, enfim, tantos outros, inclusive no Brasil, com bons estudos científicos, provando que as cirurgias de hérnia de disco são ineficientes e vão trazer sequelas. Ou seja, a partir do momento que corta o que foi para fora, esse disco, ele desmantela, ele murcha e endurece. E o operado, depois que fez a cirurgia, não importa quem seja, vai ficar assim, ó, osso com osso e um disco seco ali no meio. Quando você for fazer o movimento, este movimento vai barrar mecanicamente. E aí nós vamos chegar nessa situação aqui, ó, de 60 anos, tecnicamente, osso com osso, e vamos trabalhar assim. Isso aqui vai fazer essa destruição do osso que recebe o nome de artrose. Então o que é a artrose? É uma doença degenerativa que não tem cura, que come a cartilagem, destrói o osso e altera o seu relevo. E aí vai fazer essas pontinhas que a gente chama de osteófitos e são conhecidas como bico de papagaio. Então, o bico de papagaio nada mais é do que o excesso de destruição da artrose. Então, a artrose é uma doença do osso, a hérnia é uma doença do disco. A artrose pode levar a uma doença do disco e um disco seco pode alterar uma doença do osso. Então, hérnia é uma coisa, artrose é outra e elas trabalham juntas.
Tá? Então importante saber que a partir do momento que você fez a cirurgia, de 6 meses a 2 anos, isso é um tempo médio, isso é regra, toda cirurgia vai recidivar, ou seja, o excedente daquele disquinho vem para fora de novo e você vai ter uma nova hérnia. E aí, se a ideia for a mesma para tirar, não dá mais para tirar. Eles precisam tirar todos os discos, tira todo o disco que está lá dentro, põe um afastadorzinho sintético de silicone aqui, pressão, 2 parafusos em cima, 2 parafusos embaixo, 2 hastezinhas e travam essas vértebras. E aí chega o entendimento agora do que a mais recente comprovação científica, que as artrodeses, que são as cirurgias de fixação, não têm uma efetividade e em 10 anos as pessoas ficarão 4 vezes pior. Isso é o que os estudos estão mostrando, não sou eu que estou falando. E a partir do momento que eu fixo, se as vértebras são monoarticuláveis, uma sobre a outra, a hora que eu tenho elas fixas, a força mecânica que essas duas têm que fazer para fazer o movimento ocorrer, esta força estoura em cima, estoura embaixo e tudo de novo, além do que as pessoas vão perder movimento, vão ficar mais restritas, mais duras, e isso vai propiciando a possibilidade de novas doenças. Então o que eu quero que vocês entendam, que hoje existe menos de 4% de indicação cirúrgica, tá? Para a hérnia de disco, e que a artrodese vai deixar uma sequela. Mas Johnny, quando faz uma cirurgia? Quando a gente tem risco de compressão de medula, e quem avalia isso são os testes neurológicos funcionais, não são exames de imagem. E olha que eu sou professor de exames de imagem, tá? A ressonância é um exame complementar. Ela serve para mostrar para a gente o que está acontecendo lá dentro, mas é uma foto. E não é o exame que vai validar se você tem ou não uma indicação e se você vai ou não ficar boa. O que vai fazer isso acontecer de verdade são os testes físico-funcionais, ortopédicos, neurológicos e mecânico-funcionais para habilidades de estrutura, e a gente faz a centralização dessa hérnia. E quando a gente traz ela para o eixo, com a máquina de descompressão, com as técnicas manuais de organização desses tecidos para fazer essa periferização subir, ou seja, essa irradiação sair lá do pé e vir para mais próximo da coluna, significa que essa hérnia está retrocedendo, que esse disco está parando de ser comprimido e que a inervação está soltando. Então, gente, tratamento é fisioterapia especializada, tá? Choquinho, calorzinho, um pouquinho de exercício, esses modelos que o plano de saúde faz, isso é óbvio que já está amarrado de uma forma para que não funcione mesmo. Isso é prova, isso todo mundo sabe que este modelo é ineficiente, até porque se isso funcionasse eu trabalhava com isso. Então é importante que vocês entendam que a fisioterapia especializada é o que de fato vai fazer a diferença na sua vida, e que o que diferencia do tratamento médico para o tratamento fisioterápico é que nós não vamos trabalhar o sintoma, nós vamos trabalhar a causa, da onde e por que você está desenvolvendo. E é em cima disso que a gente monta uma estratégia terapêutica, que a gente faz um processo educacional para que você mude hábito, comportamento, postura, e diante a isso tome frente à sua vida e seja feliz, possa voltar a fazer as coisas que deseja. Porque hérnia de disco nada mais é do que uma disfunção mecânica, ela não é doença, gente. E ela só acontece por uma desordem do eixo, uma desidratação da peça e uma fraqueza do entorno de dentro para fora. Ou seja, alinha o eixo, hidrata a peça e fortalece de dentro para fora, acabou a hérnia de disco. Vamos ser felizes, sofrer menos, ficar menos refém aí da indústria da doença e entender também que essa responsabilidade é sua, porque foi você que desenvolveu ela, porque o corpo é seu. E se você não cuidar bem do seu corpo, se você terceirizar essa responsabilidade, vão fazer o que estão vendendo. Então é importante que você faça a tua parte para sofrer menos e ser mais feliz. E obviamente, conte com profissionais habilitados. E outra dica, nunca faça uma consulta só. Se for consultar de uma mesma área profissional, consulte 2, 3 e, óbvio, em clínicas diferentes, né? E outra, questione outros profissionais também, validem, fisioterapeutas, enfim, nós estamos aqui para ajudar vocês. A saúde não faz favor, né? Vocês pagam por isso. Então é importante que vocês entendam que um tratamento tem que ser com respeito, com ética e com responsabilidade.
Obviamente, se ele for feito desta forma, será assertivo e eficiente e você voltará a ter uma vida digna, com felicidade, tendo a liberdade de fazer as coisas que deseja, mas assumindo a sua responsabilidade. Por isso, conte com a gente. Nós estamos aqui para ajudar de verdade, tá bom? Meus sofridos e sofridas, espero que esse vídeo contribua 10 minutinhos. Tomara que vocês aguentem me ouvir, mas entendam que isso pode esclarecer muito e ajudar muitos de vocês a fazerem as escolhas certas. Nos mais, contem conosco e a Fisiotera, o ITC Vertebral, está aqui para ajudar vocês a desenvolverem a habilidade de cuidar do próprio corpo com sabedoria e com amorosidade. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!